O que você está prestes a aprender tem o potencial de mudar para sempre tudo o que você acha que sabe sobre a vida das mulheres e como o mundo realmente funciona. E quando terminar de assistir esse vídeo, você terá sementes para um conjunto de crenças que podem tornar você mais bem-sucedido em qualquer coisa que você escolher fazer na sua vida. Hoje a sociedade tem todos os tipos de sistemas para aumentar a vida de um homem médio, mas alguns milhares de anos atrás, esses sistemas simplesmente não existiam e durante esse tempo não haviam carros ou casas para você se esconder, e com isso a natureza era muito livre para permitir que apenas os mais fortes sobrevivessem. Por exemplo, se um homem estivesse excessivamente acima do peso, ele provavelmente seria abordado e devorado por um leão ou algum tipo de predador maior. No mundo de hoje temos sistemas que permitem que até mesmo os mais fracos sobrevivam, mas não há como escapar da natureza, porque ela está programada em nossos cérebros desde o nosso nascimento. Simplificando, tanto homens quanto mulheres são programados para procurar traços dentro de um parceiro que vão garantir a sua atração de sobrevivência ocorra em um nível subconsciente. O que significa que ninguém sabe dizer exatamente pelo que somos atraídos, mas graças a estudos realizados, nós descobrimos que a atração na verdade é um impulso que simplesmente acontece sem termos nenhum controle sobre ela. E é aqui, meu aliado, que as coisas ficam interessantes. Uma vez que a atração é o impulso que nós não temos controle, é incrivelmente fácil acioná-la, como se estivéssemos dando um clique em um botão. Mas antes que um homem ou uma mulher se torne interessante e atraente, há outros segredos evolutivos importantes que deve ser entendido. Esse segredo se resume num seguinte ponto de vista evolutivo: os homens são atraídos pela aparência e as mulheres são atraídas pelo comportamento. Em outras palavras, para acionar a atração na maioria das mulheres e apertar os botões pré-programados, tudo o que um cara precisa fazer é alterar o seu comportamento de algumas maneiras muito simples. Bom, homens que não são atraentes já estão lutando uma batalha um pouco mais difícil. Então, se eles quebram todas as regras evolutivas para a atração, torna-se uma competição que é quase impossível de vencer. Mas, alterando o seu comportamento, você pode criar suas próprias vantagens e nivelar o campo de batalha. E não apenas quando se trata de competir sobre companheiras, mas para quase todas as situações da sua vida. A característica principal que irá acionar as configurações e padrões evolutivos para a maioria das mulheres é a confiança. Mas a maioria das pessoas não entende o que isso realmente significa. Confiança é simplesmente a capacidade de parecer certo ao lidar com a incerteza. Um homem ideal aos olhos de quase todas as mulheres que caminham na face da Terra é um homem que é dominante, corajoso e otimista. A coisa mais importante para se lembrar aqui é que uma pessoa confiante é alguém que demonstra ter certeza. Em outras palavras, é como um homem se comporta que determina se as pessoas o veem como confiante ou não. Você provavelmente já viu muitos caras que não têm habilidades reais, mas de alguma forma uma grande variedade de mulheres os acham atraentes só por parecerem confiantes. É como se fosse uma mão de poker. Você não sabe se a mão do outro jogador pode realmente vencer o que você tem, mas se ele conseguir blefar o suficiente para fazer você pensar que ele pode te vencer, então ele tem uma excelente chance de realmente vencê-lo. Queira você acreditar ou não, isso é verdade. E como vimos antes, muitas vezes é a pessoa mais barulhenta e mais desagradável que ganha, e não a pessoa que realmente tem as habilidades para saber o que está dizendo. Para ter sucesso em qualquer coisa, você precisa exclusivamente parecer confiante. E a parte mais importante de estar confiante é parecer ter certeza, mesmo que por dentro você esteja morrendo de medo e não tenha
tenha nem ideia do que vai fazer. Com muita frequência, especialmente os homens que estão em relacionamentos, eles ficam um pouco mais confortáveis e começam a expressar incerteza. E isso é tradicionalmente uma característica feminina, a questão da incerteza. As mulheres acham muito pouco atraente quando um homem expressa incerteza sobre qualquer coisa. E isso inclui sua linguagem corporal, como o seu rosto se expressa, sua tonalidade de voz e as palavras reais que você fala. A palavra confiança é muitas vezes usada como um termo genérico e apresenta dois comportamentos necessários para parecer certo enfrentar o caos da incerteza. E a metade da confiança é o domínio de um ponto de vista evolutivo. Preste atenção, os homens são vistos como dominantes e as mulheres são vistas como submissas. Mas a dominância só pode ser determinada em relação a outra pessoa. E é o cara que parece ser mais seguro de si mesmo em torno das outras pessoas que é visto como um cara dominante. Então, se você quer atrair a maioria das mulheres 100% do tempo, tudo que você precisa fazer é ser dominante 100% do tempo. De acordo com as regras da natureza, as mulheres são submissas e os homens são dominantes. Então as mulheres inconscientemente acham homens dominantes atraentes e os homens são subconscientemente mais atraídos por mulheres submissas. Aqui está um perfeito exemplo para demonstrar. Observe, uma mulher usando um pequeno colar de aparência fraca no seu pescoço. O colar é apertado e é projetado para ser fino e fraco, apresentando dessa forma todos os sinais de submissão de uma mulher. Já os colares feitos para homens são maiores e são mais grossos, mais pesados e muito mais soltos ao redor do pescoço, pois esses são todos os sinais de domínio, que é o oposto da submissão. Preste atenção, tudo que vestimos, as roupas, as joias e até mesmo os carros que dirigimos são projetados para serem masculinos ou femininos. E aqui vai outro exemplo. Por que você acha que as mulheres, na maioria das vezes, tiram fotos segurando a câmera de cima para baixo? Bom, elas fazem isso porque faz com que elas tenham que olhar para cima, o que as tornam pequenas e submissas na imagem da foto. E como resultado, precisam desse botão da atração evolutiva, que nos faz ser impulsionados, atraídos por mulheres que parecem ser fracas e submissas. Mas as mulheres não fazem essas coisas conscientemente. Elas simplesmente as fazem porque parece certo no inconsciente delas. O mesmo acontece para os homens que tiram fotos e escolhem somente aquelas que os fazem parecer mais fortes. Se nos perguntassem o porquê queremos parecer mais fortes, provavelmente não diríamos, ou talvez não saberíamos dizer o porquê, mas nós fazemos isso para parecermos mais atraentes para as mulheres. Porque de alguma forma isso foi nos passado no decorrer das nossas vidas. Veja bem, todos os homens, desde o nascimento, são projetados para serem confiantes, curiosos e dominantes. No momento em que nascemos, nós somos como uma parte de uma peça necessária para construir uma Ferrari, por exemplo. É isso mesmo que você ouviu. Nós temos tudo o que precisamos para nos transformarmos na incrível máquina que é a Ferrari. Mas muitos de nós, anos após o nosso nascimento, tivemos o nosso motor V12 potente desmontado e substituído por um motor minúsculo como um 4 cilindros. O nosso escapamento foi trocado por um modelo de som fraco. E algumas pessoas aleatórias roubaram a nossa transmissão manual e a substituíram por uma automática. E isso pode ser metafórico e literal. O que estou querendo dizer é que os ambientes e experiências dos nossos pais após o nosso nascimento nos moldam em quem somos agora. E para muitos homens, as peças da Ferrari foram substituídos pelo equivalente biológico de uma moto Honda Bis. O que, obviamente, a maioria das mulheres não iria achar
nada atraente diante de um ponto de vista evolutivo. Tudo isso significa que você sempre terá o potencial de uma Ferrari dentro de você. Mas para você se redescobrir, você precisa se livrar das peças de bis e se transformar na desejada e exclusiva Ferrari. Então, resumindo, tudo de um ponto de vista evolutivo, as mulheres são impulsivamente atraídas por homens que parecem ser confiantes, dominantes e masculinos. Na realidade, tudo o que você realmente precisa para fazer com que a maioria das mulheres se sintam atraídas por você é de confiança e domínio, e isso já é o suficiente. Mas se você quiser ir muito mais além, você precisa focar no seu progresso, no seu desenvolvimento. O segredo do sucesso em tudo é a chave. Você precisa obter a verdadeira confiança que você precisa para descobrir a Ferrari que tem dentro de você. E está no seu progresso, no seu desenvolvimento pessoal e na sua maestria. Você precisa ser a melhor versão de você mesmo. Para entender melhor, continue aqui comigo neste canal. Você já se inscreveu e deixou o seu like de valor? Faz isso, por favor. Se você perguntasse a 10 caras diferentes que parecem ser mestres em interagir com mulheres, qual o segredo deles? Você provavelmente obteria 10 respostas diferentes. Alguns diriam que é o dinheiro, outros diriam que é um carro ou uma linda casa em que eles moram. E alguns até diriam que é porque eles são engraçados. O que você provavelmente não esperava é que todas essas respostas estavam corretas. E aqui está o porquê. Como homens, ganhamos confiança à medida em que progredimos em áreas onde faltavam confiança. Neste momento, a sua maior insegurança pode ser sua falta de dinheiro ou recursos financeiros, mas para outros caras pode ser a falta de um shape da hora ou o fato do corpo estar acima do peso. Esses 10 caras, em algum momento da vida, sentiam que não poderiam ter sucesso em muitas coisas, incluindo mulheres, até que eles tiveram tudo o que pensavam que eles precisavam ter. Então, uma vez que eles obtiveram e conquistaram determinados objetivos, eles não tinham mais falta de confiança, pois a mesma tomou o lugar da segurança, da confiança, da hierarquia de dominância do comportamento dominante. E essa é a razão pela qual todas as 10 respostas estavam corretas. Então a resposta para ganhar confiança para qualquer cara é simplesmente progredir no sentido de conseguir o que está faltando a ele, ou progredir em algum aspecto da vida que te deixa confortável. Tudo que te deixa desconfortável te deixará automaticamente inseguro. Cabe você vencer o desconforto. Esse progresso é o que cria confiança, que se espalha em todos os aspectos da sua vida e permite que você obtenha sucesso, não apenas com as mulheres, mas em todas as coisas da sua vida. Portanto, você precisa agir e progredir no sentido de eliminar as suas inseguranças. É a melhor forma de ganhar a confiança que você precisa para permanecer certo enquanto enfrenta os caos da incerteza. E é bem claro e lógico que o dinheiro vai aumentar bastante a sua atratividade, confiança e segurança. Não seremos hipócritas aqui, mas no fundo a confiança adquirida e o dinheiro com progresso e melhorar a si mesmo que vai fazer toda a diferença na sua vida. É inegável que melhorar a si mesmo e vários aspectos da sua vida, o dinheiro vem como consequência. Busque dinheiro e prosperidade. Ele te dará segurança e confiança para ajudar e cuidar melhor das pessoas que você ama, como seu pai, sua mãe, seus irmãos e sua parceira. E isso irá refletir, externalizando sua confiança para o mundo. Então agora substitua a Honda Bis pela Ferrari com a qual você nasceu. Meu aliado, se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo. Eu serei
próspero e confiante, com aquele raio e o copo de uísque que é a nossa marca oficial, para eu saber que você viu o vídeo até o final e está se tornando um homem destacado e admirado na sociedade. Deixe o seu like e continue o seu processo de evolução assistindo esse vídeo que está passando aí na tela. E um forte abraço, meu aliado, do Homem do Olimpo.